Nós estamos de volta com o VerTV, que hoje conversa sobre merchandising na televisão. No VT de abertura, nós mostramos várias cenas onde essas formas de publicidade aparecem em diferentes programas. Muitos desses exemplos foram sugeridos pelo nosso telespectador Bruno Leite. Aliás, um deles, aquele da Oi, dentro de uma novela, parece muito mais um esquete de propaganda para intervalo comercial do que uma cena de novela. De sutileza ali não tem nada. Mas o Jonas tem um exemplo bom, ele contava aqui no intervalo, do outro lado, quer dizer, a sutileza, não é? Dos merchandising. Bem, primeiro, esse merchandising da Oi ele é assustador recuperando, né? Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor ele diz que o merchandising é ilegal, porque você precisa dizer claramente. A novela precisaria entrar um letreiro dizendo isto é um anúncio publicitário. Como isso não existe, é ilegal. Então, aquele trecho de novela sendo tão grosseiramente publicitário, ele acaba desconsiderando de todas as formas. Mas a gente pode dizer que, nesse caso, a lei não pegou, né? O Código do Consumidor não pegou nesse caso específico. É um desrespeito, né? O não pegou também é um termo que, às vezes, a gente usa para meio que desconsiderar a lei. Acho que é uma lei importante. Agora, o caso que a gente estava conversando no intervalo o Intervozes, quando da renovação da concessão de emissoras da Globo, da Bandeirantes, da Rede TV, em 2008, fez uma série de análises sobre essas emissoras e apresentou aqui à Câmara dos Deputados, ao Ministério Público, do que a gente considerava que eram irregularidades. Na noite anterior de uma audiência pública, eu assisti a uma novela da Rede Globo só para pegar os exemplos de merchandising e incluí-los na discussão que a gente faria. Terminou a novela, eu fiquei impressionado, porque não tinha tido um caso sequer de merchandising. Até fiquei preocupado. Eu falei, nossa, qual exemplo eu vou usar? Aí fui atrás de outros exemplos mais antigos. Quando sobem os créditos da novela, estavam lá listados 5 merchandisings. Ou seja, até eu, que estava assistindo a novela só para encontrar os merchandisings, não estava prestando atenção na trama, no galã, na vilã, em ninguém, só para ver os merchandisings não consegui perceber. Mas o rótulo da cerveja devia aparecer em algum momento, sutilmente, integrado à trama. Não me lembro. Olha, fomos ouvir aqui em Brasília, Fabiola, um colega seu da Universidade Católica, o professor Ronaldo Carvalho. Ele dá uma explicação do ponto de vista do trabalho que ele realiza, né, da publicidade, em relação à eficiência do merchandising, um pouco nessa linha. Vamos ouvi-lo. Hoje em dia você nem percebe o que está acontecendo. Existem 2 casos que eu gosto muito, que é do Vic Cristina em Barcelona e o do Náufrago, que o roteiro foi encomendado, né, já sabia que ia ter um destaque para a FedEx e para as bolas Wilson na sua trama, e aquilo ali era só para vender aquela marca. Isso aí, e dentro de um contexto que o consumidor viu, pode assistir aquele filme 10 vezes e ele não cansa de ver essas marcas. Outro caso foi desse do Vic Cristina Barcelona, que o roteiro foi encomendado pela Prefeitura de Barcelona para um roteirista, para fazer uma história onde 2 americanas iam passar as férias em Barcelona, só para vender Barcelona. Tudo na publicidade, não só nas novelas, mas na internet, nos programas de rádio, nos games. Está se colocando isso de uma forma sutil e mais planejada. Então, o que era um merchandising era visto até chegou a ser visto como uma grosseria, né, daquela coisa, um personagem falava, vamos ao banco falar com o gerente, aí as pessoas falavam, merchandising. A colocar um contexto planejado, criando um conceito, que o que as agências querem não é que você, como telespectador, veja a exibição de uma marca. Tem que se agregar um valor emocional àquela marca, com um conceito, para que aquilo ali fique na sua memória. Fabiola. Pois é, Ronaldo é um colega nosso, foi meu professor, né? Um prazer vê-lo aqui. Quando ele fala em marca, né? O nosso mundo, ele tem marcas. O seu terno tem marca, o meu sapato. Nós somos constituídos um universo onde a gente vive marcas, né? Quando a gente entra na internet, a gente às vezes vê a imagem de algum colega, né? Ou no Flickr, né? E você vê, às vezes, alguém tirando foto com uma Coca-Cola, com uma certa guitarra, com um certo tênis.
né? O mundo é feito de marcas. Esse conceito da marca, esse posicionamento, né, que vendem a marca, né, dizem muito também sobre o que a gente está falando, né? Quando eu penso em TV e a TV busca entreter para vender, muitas vezes eu vendo não só a marca, mas o universo, esse posicionamento que foi criado, né? E o filme Náufrago, que ele citou, né, ele Aliás, ele citou dois isso... exemplos de cinema, né, não de Isso. televisão. Foi Náufragos e aquele outro filme espanhol. Vicky Cristina Barcelona. Né? Dois exemplos de cinema. E o cinema, ele faz de uma forma ou muito explícita, como é o caso do Sr. Wilson, né? Ou de uma forma muito sutil. Por exemplo, a Apple, né? A Apple, ela é a maior anunciante de merchandising de cinema. Né? E aquele universo que a Apple vende, o universo encantador, o universo das novas tecnologias. Vira e mexe tem filme que tem alguém abrindo um laptop com a maçãzinha, né? É tudo merchandising. Tudo merchandising, né? O Sex and the City, que é, né, a personagem principal, Sarah Jessica Parker, sempre está lá com o Apple dela. Esse universo que a gente... Ou então Starbucks, né? Starbucks também é outro anunciante via merchandising editorial, cinema, muito presente. E esse universo de marcas é o universo que é a nossa realidade também. A gente também vive de marcas, né? Existem marcas que nos representam, né? Hoje, usar uma bolsa Louis Vuitton não é a mesma coisa que usar uma bolsa sem marca. Não estou falando que isso é bom ou ruim. Estou falando que existe um arcabouço de imaginário, né? Uma carga de imaginário que representa algo, né? E a mesma coisa para o merchandising editorial. Fazer uma inserção na trama, fazer uma inserção em um certo, ou de uma marca despercebida, que às vezes nem está na trama, como o caso da Apple, né, é eficaz em relação a captar a atenção do nosso telespectador, digamos assim, ou da pessoa que assiste o cinema. A diferença que eu acho que, em relação ao trabalho do publicitário, no Brasil, a gente trabalha de uma forma ainda não tão sutil quanto nos Estados Unidos, se a gente tiver que fazer esse paralelo. No Brasil, a gente ainda utiliza a Oi, né, o paralelo aí da Oi. A gente tem uma propaganda, um merchandising editorial muito mais escancarado, né? A Natura é um outro exemplo. A Oi, ou então aquele exemplo do Milton Neves mostrando o sapato, né? Ali não tem sutileza nenhuma. Não tem. Mas é bom a gente ver como a gente já conseguiu evoluir, né? Porque acho que a Fabíola traz um ponto fundamental que é, as marcas existem. Mas o fato delas existirem não caiu do céu. É uma construção histórica e está dentro de uma construção de valores. Por exemplo, o Hollywood foi fundamental para alavancar a indústria de cigarros. Se você pegar os filmes dos anos 50 aos anos 80, todos os personagens de todos os filmes fumavam. O charme era fumar. E hoje a gente já consegue evoluir no mundo inteiro, e fundamentalmente, inclusive no Brasil, em que esse é um dos casos mais clássicos de regulação da publicidade no país, de que você tem uma proibição de publicidade desse tipo de produto. Ou seja, não é porque um produto existe e que uma marca existe que necessariamente essa marca tem que invadir a nossa casa. E aí entra um outro aspecto. Qual é o papel dos meios de comunicação? Se os professores começassem a entrar nas salas de aula com as camisas com várias marcas e falando, olha, gente, é por isso que na geografia você pode ter âmbitos internacionais, nacionais e locais, como a vendinha do seu João ali do lado de fora, cujo salgado e a Coca-Cola estão na promoção por R$2. Se isso acontecesse, seria um escândalo. Se os professores começassem a fazer isso dentro das salas de aula, seria um escândalo. E nos meios de comunicação a gente aceita como se fosse normal. Sendo que esses meios de comunicação, quando a gente está falando de, por exemplo, rádio e televisão abertas, são concessões públicas, usam um bem público que é o espectro eletromagnético e tem, pela legislação, finalidades, a nossa Constituição diz, que a programação deve dar preferência a finalidades artísticas, culturais, informativas. Então, a publicidade existe? Existe. Agora, existe um limite para buscar um equilíbrio que a nossa legislação já dá e que formas como o merchandising acabam desrespeitando. Fala, Rosane. Eu diria assim, quando a Fabíola fala a frase somos feitos de marcas, eu fico assim, primeiro me percorre um choque, né, com essa frase, que você tem razão, você não está errada, você tem razão, eu entendo o teu ponto de vista, mas isso é sempre chocante.
Saber que uma criança de 2 anos, ela não fala eu quero um sanduíche, ela fala eu quero um McDonald's. E se a gente for desenvolver aqui essa sequência, a gente vai ver como essa sociedade das marcas, elas vão penetrando nas relações. É preciso haver um limite. Assim como as pessoas costumam falar, não, a criança está muito bagunceira, ela precisa de limite, né? Isso já foi até uma frase corriqueira aqui. A publicidade, ela precisa de limites. Ela precisa de limites. E a gente só vai obter esses limites com um marco regulatório. Se deixar solto, vira a Aí publicidade... vira aquela criança que faz bagunça o tempo todo porque nunca ninguém disse para ela que podia ou que não podia. Falar em limites, eu vou contar um fato que eu vi agora recentemente numa cidade em Boa Vista, para falar claramente, de uma emissora local de televisão que é praticamente só anúncios. Então, não há limite nenhum, quer dizer, os limites foram totalmente extrapolados. Como é o caso de alguns canais por assinatura que vendem tapete e anel, né, o dia todo. Não só por assinatura, mas como tem canais canais abertos que inclusive. têm sequência de venda de produtos assim direto. Não tem finalidade educativa, não tem finalidade jornalística, não tem finalidade de entretenimento. O negócio é vender. Eu acho que dentro do processo civilizatório, para nós é muito importante, eu posso fazer um merchandising, eu gostaria que todos que pudessem, que estivessem assistindo esse programa, acessassem a consulta pública da plataforma do Marco Regulatório com os 20 pontos da sociedade civil. Marco Regulatório para a comunicação. Para a comunicação. www.comunicaçãodemocrática.org.br, onde tem os 20 pontos que foram todos os movimentos sociais que se envolveram na Conferência Nacional de Comunicação. Inclusive, tem um item específico para a questão da publicidade. Como orientar, como fazer um processo civilizatório mesmo, em que saibamos que as nossas crianças, antes de aprender a ler, aprender a escrever, elas reconhecem todas as marcas. Então, vamos dizer assim, é interessante, mas tinham que conhecer outras coisas. Por exemplo, quando se falou do cinema, o cinema a gente vai, compra o ingresso e entra. E o Jonas bem lembrou que a televisão entra nas nossas casas. Então, o processo civilizatório da televisão, concessão pública, tem que ser diferenciado. Queria lembrar também que o PL 116 agora, que traz, vamos dizer, amplia enormemente, vai ampliar enormemente. A lei, agora virou lei. Já virou a lei, já ela está foi se referindo, assinada. só para deixar o telespectador, ela está se referindo à nova lei que regula a TV por assinatura no Brasil, recentemente aprovada no Congresso e já sancionada pela presidenta Dilma. Quer dizer, vai ter 25% de publicidade lá. E a gente vai continuar pagando a TV por assinatura, né? Vamos ampliar isso? Tá bom, vamos ampliar, então tem que ter publicidade. É como você diz, a cadeia produtiva ela também tem que vender. Nós sabemos disso, mas vender para quem? Vender para o adulto, não para as crianças. E outra coisa, vamos pagar a TV por assinatura, vamos receber os anúncios e vamos receber merchandising também? Então, isso tudo precisa ter uma regulação. E é por isso que todos precisam opinar e entender que os 20 pontos para a comunicação brasileira é tudo isso que se fala aqui. Roseli, você poderia repetir, por favor, o site para o telespectador? O Intervoz também está nesse processo, né? Estamos todos os movimentos o sociais. site para o telespectador poder se manifestar em relação o marco regulatório seria a nova lei de radiodifusão para substituir a atual, que é de 1962, está totalmente ultrapassada. Exatamente, é www.comunicaçãodemocrática.org.br. Muito bem. O Intervoz está envolvido nisso também, né? Claro. A gente avalia que a Roseli coloca muito bem, assim. A gente tem uma realidade que a Fabíola já esboçou perfeitamente, só que essa realidade ela não pode ser uma realidade do vale tudo. E hoje a gente tem uma realidade do vale tudo na legislação de comunicação. Um exemplo, vocês dois estavam citando a venda de anel, tapete, o aluguel de espaço na televisão. A forma como a legislação foi montada no Brasil fez com que a radiodifusão seja o único serviço público em que você não tem uma vedação da terceirização de uma concessão que o governo te dá. Ou seja, a legislação no Brasil sempre foi aprovada para beneficiar os grupos empresariais. O que se precisa agora? Como você bem lembrou, a nossa lei é de 1962. Nós precisamos atualizar essa legislação discutindo os limites, e não só limites, porque a gente não quer... A lei não é só para restringir, ela é para ampliar. Você falou em terceirizar a concessão, dá o exemplo.
É assim, uma pessoa que tem um canal de televisão, ela recebe uma autorização, ela recebe uma outorga do Estado para prestar um serviço, entregar um conteúdo na casa do cidadão. Ela não pode pegar isso e terceirizar, ou seja, vender aquilo. Mas isso todas fazem, o grande parte faz, com programas religiosos, por exemplo. É outro exemplo de como o aluguel de espaço na televisão, só que essa venda de espaço se beneficia dessa brecha na legislação, se não me engano, na lei de licitações. Então, você precisa de uma nova regulação que diga claramente, olha, se você, grupo empresarial, se você, fundação sem fins lucrativos, recebeu uma outorga do Estado para fazer televisão ou para fazer rádio, para colocar um conteúdo na casa das pessoas, você não pode usar aquilo como um negócio em que você começa a distribuir para outras pessoas. Você precisa apresentar um conteúdo de acordo com aquilo que você obteve de autorização do Estado. Jonas, nós vamos ter que fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o VTV, que conversa hoje aqui com os nossos convidados sobre a propaganda e particularmente sobre o merchandising na televisão brasileira. Nós voltamos já.